virtual, a gente vai dar continuidade ao estudo do conteúdo do 6º ano. E a matéria são os exercícios, só que sobre clima. Primeira questão, vamos observar esse mapa aqui e completar as perguntas que se pede. Então, nome das 3 cidades com o tempo chuvoso. Vamos voltar lá no mapa. O que precisa para responder essa questão? Quais são o que é necessário para conseguir responder uma questão como essa? É, de certa forma, simples. Você precisa, na verdade, trabalhar com 2 conceitos aqui importantes que nós vimos durante o curso. Primeiro, a gente vai trabalhar com a questão do conhecimento de clima, né, e tempo, e esses conceitos que a gente utiliza para conhecer clima. E também vamos utilizar um pouco do que a gente conheceu em cartografia para conseguir traduzir esse mapa aqui. Então aqui ele coloca o mapa do Brasil e ele dá algumas informações. E nessas informações a gente consegue ler essas informações através dessa legenda aqui. Então quando eu tenho aqui uma nuvenzinha com sol, eu quero dizer que é parcialmente nublado. Se essa nuvenzinha está um pouco mais cinza, significa que eu tenho pancadas de chuva. E quando eu encontro uma nuvenzinha mais azulada, significa que eu tenho um tempo chuvoso. Então o que é necessário para responder a primeira questão? Que eu olhe todas as cidades que eu tenho aqui no mapa e possa dizer quais são as cidades que estão com essa característica, né? Qual a legenda que onde eu vou encontrar essas características. No caso, ele pede chuvoso. Então, quais são as 3 cidades com essas condições? São Paulo, Foz do Iguaçu e Corumbá. Essas 3 cidades aqui apresentam um clima chuvoso. Eu olhei ali e por isso posso perceber, porque eu posso simplesmente ler a legenda. Depois ele pergunta qual é a cidade com a maior temperatura prevista, né? Com a maior temperatura máxima prevista. Então a gente também tem que voltar lá e observar. Aqui a gente também tem as temperaturas. Então a gente já vai até adiantando a questão C, porque ele vai perguntar também qual é a menor, qual é a mínima prevista. Então eu tenho que olhar esses numerozinhos aqui, e esse número vermelho em cima significa que é uma média de previsão de tempo. O que isso significa? Significa que as temperaturas durante o dia vão variar dentro dessa margem de erro. Não quer dizer que necessariamente vai atingir 33 graus, mas a tendência é que o máximo que ele atinja, né, a temperatura durante o dia seja 33 graus, ou 25 graus. Então eu vou ter uma variação entre 33 e 25 na temperatura ao longo do dia. Isso que quer dizer média de temperatura. Quando eu vou olhar aqui as maiores temperaturas, e eu vou vendo aqui, quais são as que eu vou apresentar as maiores temperaturas? A maioria aqui é 32, 32, e a gente tem Tabatinga com 33 graus e Marambá com 33 graus também. E aqui Cuiabá com 36, que seria a maior temperatura que a gente encontra aqui. E sobre menor temperatura, a gente tem 2 cidades aqui que podem apresentar as menores temperaturas que a gente está vendo, ou seja, as mínimas, as menores mínimas, que são Santa Maria e Brasília com 18 graus. Então, voltando lá, a gente pode responder as 2 perguntas assim. Então, a B, que pergunta qual é a cidade com a maior temperatura prevista, como a gente viu, Cuiabá tem a tendência a chegar a 36 graus, né? O máximo previsto, a temperatura máxima, é 36 graus. E a com a mínima prevista, na cidade com menor temperatura prevista, são Santa Maria e Brasília, que tem a temperatura prevista até 18 graus. Por que isso é importante saber? Geralmente, a temperatura não vai variar nem para 18 e nem para 36, como a gente está vendo, mas ela vai ficar variando ali, então a gente tem mais ou menos uma média do quanto a temperatura vai chegar, e a gente pode ter uma previsão se o dia vai ser quente, se o dia vai ser frio, quais são as características daquele dia. Por isso que é importante a previsão. Muitas vezes a gente pode utilizar a previsão do tempo, inclusive, para orientar o nosso dia, para escolher o que a gente vai fazer, para algumas atividades é importante, inclusive até para atividades industriais, por exemplo, saber se vai chover ou não vai chover, é muito importante para que a gente possa orientar o trabalho. E a questão D responda que os dados apresentados eles são referentes ao clima ou ao tempo e pede para você justificar. O que ele está pedindo? Primeiro, para você responder essa pergunta, é preciso que saiba a diferença entre tempo e clima. E qual é a diferença entre tempo e clima? A diferença entre
Tempo e clima é a seguinte: clima é uma característica permanente da atmosfera. Então eu vou observar como aquele local se comporta ao longo de 30 anos e a partir desses 30 anos eu vou criar uma média climática. Então eu sei, por exemplo, que o Rio de Janeiro vai apresentar um clima tropical litorâneo porque eu observei 30 anos de medições meteorológicas e sei que ele tem verões chuvosos, ele tem invernos com um pouco mais secos, invernos amenos, verões quentes. Então eu vou observar essas características e vou classificar aquele tipo de clima a partir disso. Quando eu estou falando de tempo, por isso que a gente não faz a previsão do clima, e sim a previsão do tempo, porque aí eu vou observar como aquela atmosfera está se comportando momentaneamente. Então, por exemplo, qual é a previsão do tempo para amanhã? A previsão do tempo para amanhã é dia chuvoso, ou dia ensolarado, ou média de temperatura entre 36 e 24 graus. Eu estou observando quais são as características do tempo, como esse tempo tende a se comportar. Então, ele pode mudar. O dia pode começar ensolarado e terminar chuvoso. Isso vai mudar durante o dia, de uma hora para outra. Isso é momentâneo. Então, o que a gente está vendo aqui nesse mapa são as características do tempo. São características momentâneas da atmosfera. São variações momentâneas da atmosfera. E não características do clima, não são permanentes. Agora a gente vai precisar observar esse gráfico aqui para responder algumas questões que a gente vai observar. Então, a 2, 3 e 4 serão respondidas a partir dessa variação. Então, o que é importante? Você saber também interpretar o gráfico. O aluno olha para esse gráfico aqui e vai dizer algumas informações importantes. Como ele vai pedir provável de temperatura, né, características prováveis da temperatura, seria mais ou menos o que a gente viu na outra questão, onde ele já colocou quais são as médias climáticas, né, qual o máximo da temperatura que dada região, né, que um local, uma cidade pode atingir, e qual é a mínima. Então, qual a variação da temperatura máxima, qual a variação da temperatura mínima. O que a gente está vendo aqui é a mesma coisa, só que uma variação ao longo dos dias. Então eu posso observar aqui a temperatura e os dias e eu vou observando também como vai acontecer essa variação. E a partir disso eu vou criar um gráfico possível de variação. Então, aqui ele pergunta, né, observando o gráfico, qual é a temperatura máxima esperada para São Paulo? A temperatura máxima esperada para São Paulo são 32 graus Celsius. Como é que eu soube disso? Eu simplesmente olhei aquele gráfico e fiz uma média aqui. Aonde eu consegui esbarrar na maior temperatura é que eu vou observar que seria a temperatura correta. Porque eu estou vendo aqui a variação. Então, o máximo que ele deve chegar, possivelmente vai chegar, são 32 graus. Como o aluno pode responder isso? Ele pode colocar uma régua e medir aqui e ver qual é o referencial nesse gráfico aqui. Qual a temperatura mínima esperada para São Paulo? 14 graus Celsius. É da mesma forma. Você vai lá no mapa, olha, traça uma linha e aí você vê se essa temperatura ela tende a ser qual é a menor temperatura, onde o gráfico está mais baixo. Então eu vou fazer da mesma forma. E calcule a previsão de amplitude térmica para São Paulo. Então qual é a previsão de amplitude térmica? Eu posso olhar essa variação, né? Posso fazer um cálculo ou posso olhar no gráfico e ver da onde eu tenho a tendência de amplitude térmica, né? Qual a tendência que eu vou encontrar ao longo da semana. Eu posso olhar inclusive pelo gráfico. A gente vê naquele gráfico aqui, por exemplo, que ele tem aqui, ele está variando aqui por volta dos 20 graus, né? Porque eu estou seguindo aqui uma linha, né? Eu poderia fazer esse cálculo ou poderia olhar aqui de acordo com a linha. Então eu estou vendo uma variação aqui por volta dos 20 graus. Então qual é a resposta correta? 20 graus. Porque eu olhei ali no mapa e vejo que ele está fazendo uma variação em torno dos 20 graus. Então, questão 3. Nos dias com previsão de tempo chuvoso, ocorrerá diminuição das temperaturas máxima e mínima em São Paulo. Assinale a alternativa que contém provavelmente a massa de ar atuante nesse período. Então, que massa de ar vai influenciar na queda de temperatura de São Paulo? Vai fazer com que a temperatura de São Paulo diminua. Lembrando que São Paulo fica no sudeste. Então, para responder essa questão, a gente tem que pensar qual é a massa de ar que vai diminuir a temperatura. Então, para isso, tem que ser uma massa de ar
fria, né? E aí ele já diz que ela é uma massa, vai transformar o tempo num tempo chuvoso, então ele está dizendo que é uma massa úmida. Então eu tenho uma massa fria e úmida que vai derrubar a temperatura no sudeste. Olhando aqui, a gente pode observar que tem a tropical atlântica, que não é uma massa seca, ela é uma massa úmida, mas ela não é uma massa quente, fria, ela é uma massa quente. Lembra sempre que a gente tem que olhar o local de origem para conseguir dizer se a massa é fria ou quente. Se o local de origem é um continente, como a tropical continental, eu tenho a tendência de ser uma massa seca, porque ela se forma no local onde eu não tenho água. E se ela é no local próximo aos trópicos ou ao Equador, ela recebe muita radiação, são locais quentes, por isso ela é quente também. Então, no caso da equatorial continental, ela tem como característica também ser quente. No caso especificamente da MEC, que é essa aqui, que é a equatorial continental, ela não é seca por causa da floresta amazônica. Mas isso não é a regra. A regra é que quando você tem uma massa que se origina no continente, ela seja seca. E no caso da tropical continental, ela é seca e úmida. Então ela é seca e quente. Então ela é o contrário do que a gente está observando aqui, que seria uma massa fria e úmida. A única massa que tem essas características de ser fria e úmida, por isso trazer o clima chuvoso e trazer a queda de temperatura, é a alternativa D, polar atlântica, né? O que a gente chama de MPA, tá? Se a gente fosse olhar especificamente, a gente sempre costuma colocar as siglas, né? Então a sigla seria essa, MPA, tá? Massa polar atlântica. Todas essas aqui também têm nome de massa, então você pode colocar sempre o M, massa tropical atlântica. Aqui o M também vem na frente de massa equatorial continental, que a gente chama de MEC, ou massa tropical continental, tá? Então essas são as formas que eu vou observar para as massas, então eu sempre vou dar esse tipo de nome. E agora, a questão 4, ele quer que você justifique a resposta. Por que a massa polar vai contribuir para a diminuição de temperatura? Então, a massa polar atlântica, ela tem suas origens nas porções do Oceano Atlântico próximo à Patagônia, ou seja, ela é no sul da Argentina, um local frio, próximo aos polos. É uma massa de ar fria e úmida, então por isso que ela vai trazer para São Paulo um clima mais chuvoso e um clima mais frio. E ela atua mais no inverno, quando penetra no Brasil sob a forma de frente fria. Por isso, quando a gente observa que tem uma diminuição de temperatura, a gente observa que tem uma frente fria. Isso significa que eu tenho uma massa de ar fria que vai chegando e vai derrubar a temperatura, provocando chuvas e declínio da temperatura, que são justamente as características que a gente vai encontrar em São Paulo, né, como a gente viu naquele texto. Só para a gente relembrar como é que funcionam as massas de ar. Aqui a gente tem as massas de ar que atuam no Brasil e a MPA está aqui, ela vai atuar principalmente no sul, por isso que o sul não é tropical, é subtropical, e ela vai atuar, pode chegar até ao Nordeste e eventualmente ela chega até o Norte às vezes, que são os fenômenos de friagem. A gente vê a MEC aqui também, que é muito importante, ela é úmida, é aquela exceção que a gente vê por causa da floresta amazônica. A MTC, que vai contribuir para uma oscilação de chuvas no centro-oeste do Brasil, né? Por isso você tem um verão muito chuvoso e um inverno seco. A MEA, que atua muito sobre o Nordeste, trazendo chuvas litorâneas. E a MTA, que vai atuar muito no verão no Sudeste, na região litorânea, né? Trazendo a característica de litoral. Então essas massas vão se revezar e vão atuar de forma a dar uma característica para o clima das regiões do Brasil. Como o Brasil é muito extenso, a gente tem diferentes áreas com maior influência. Então, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!